Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Sérgio Neme, da disciplina de Controle de Constitucionalidade, dos alunos aí do terceiro período do curso de Direito da Unicesumar, campus Londrina. Primeiramente, eu gostaria que vocês dessem uma lida no mural da disciplina, onde vocês vão encontrar lá algumas orientações sobre os métodos avaliativos desse bimestre, né? Esse bimestre, considerando nosso isolamento social, as formas de avaliação estão um pouquinho diferentes, então por isso eu gostaria que vocês dessem uma olhada lá no mural, onde eu explico isso melhor. Aproveitando também, se possível, se gostarem, ou dentro do possível, marque um gostei no vídeo ou deixem algum comentário. Isso é muito importante para mensurar da minha parte a participação de vocês aqui, né? É claro que isso, obviamente, também não dispensa a participação de vocês no fórum da disciplina. O nosso tema de hoje são os efeitos da decisão no controle difuso de constitucionalidade, né? É muito importante falar disso porque esse é um tema muito complicado no Brasil. Bem, vamos usar a regra, né? Lembrando então, controle difuso, por exceção, é aquele que é feito no caso concreto. Tal pessoa processando a outra e na discussão entre A e B, um deles, seja o autor, seja a réu, argue a inconstitucionalidade de uma lei. E o juiz, para decidir quem tem razão, se é o A ou o B, precisa analisar se essa lei é ou não inconstitucional. Nós falamos disso já, né, como funciona, a cláusula de reserva de plenário, e hoje vamos falar dos efeitos da decisão. A regra dos efeitos de uma decisão, né, de um processo difuso de controle de constitucionalidade é o efeito interpartes. O que é o efeito interpartes? Ou seja, ele vincula apenas as pessoas daquele processo, não vinculando outras pessoas que não estão participando daquela demanda. Vai ser justamente o efeito diferente do efeito que é no controle concentrado, onde quando o Supremo ou um Tribunal de Justiça declara uma lei inconstitucional, aquela declaração em regra vale para todos. Mas como essa declaração foi feita dentro de um processo, essa declaração valerá apenas para aquele processo. Por isso o efeito chamado interpartes, né? E efeito ex tunc, ou seja, o juiz ao reconhecer, vai reconhecer que a lei nunca produziu seus efeitos. Então vai reconhecer que ela não produziu seus efeitos desde o nascedouro, né, até o momento da decisão. Ou seja, adotando então a teoria da nulidade, né? A teoria da nulidade. Mas um ponto mais problemático diz respeito a uma previsão da própria Constituição sobre esse tema. Artigo 52, inciso 10 da Constituição. Esse é um tema muito problemático na nossa doutrina e jurisprudência, porque nós já tivemos aí uma série de situações. Primeiro, vamos partir do entendimento clássico, né, da regra prevista na Constituição. O que é essa regra prevista na Constituição do artigo 52, inciso 10? Este artigo ele dispõe sobre as competências do Senado Federal. Bem, imagina que o Supremo julga uma lei inconstitucional resolvendo um caso concreto. Eu processei o Estado do Paraná, ou processei a União, e nesse processo eu arguí que uma lei federal determinada é inconstitucional, e o Supremo reconheceu que essa lei, para o meu caso, é inconstitucional. O que a Constituição manda fazer? Que toda vez que isso acontece, num caso concreto, como ele só tem efeito para mim, como autor, porque eu entrei com essa ação sozinho, isso vai valer apenas para mim na condição de autor dessa demanda. Por isso, a Constituição manda, no artigo 52, inciso 10, que o Supremo, né, e o regimento interno do Supremo fala a mesma coisa, tire cópias dessa decisão e remeta ao Senado Federal. Para quê? Para que o Senado use uma das suas competências constitucionais, que é, analisando a decisão do Supremo, suspender aquela lei, não para mim, mas para todos. Seria a atribuição de um efeito erga omnes de uma decisão que só tem efeito interpartes. Traduzindo, seria a possibilidade de, a partir do momento em que o Senado faz isso, aquela lei passa a ser inconstitucional para todos, e não mais apenas para o meu caso concreto. Qual o objetivo dessa disposição constitucional? Simples, evitar a proliferação de ações no mesmo sentido. Porque se a lei é inconstitucional para mim, obviamente que ela vai ser para qualquer outra pessoa.
Porém, esse efeito só vai ser obtido para aqueles que entrarem com ação. Assim, então, incitando, digamos que dezenas, milhares de pessoas que possam ser prejudicadas por aquela lei, entrem com uma ação para discutir isso. Evitando isso, como? Como evitar isso? A Constituição diz que o Senado, então, edite uma resolução e, por meio dessa resolução, o Senado vai suspender, né, a eficácia daquela lei para todos. Esse é o regramento constitucional. Aonde a coisa se torna mais problemática? Bem, a primeira pergunta é, o Senado faz isso? Muito raramente. Na maioria das vezes em que o Supremo declara uma lei inconstitucional de forma incidental, em algum processo, e o Senado recebe aquilo, o Senado simplesmente ignora isso. Numa posição tradicional, antigamente, havia o entendimento de que não era uma obrigação do Senado Federal fazê-lo. E que a lei só perderia os seus efeitos a partir do momento em que o Senado fizesse isso, né? E que o Senado não era obrigado a fazê-lo. Mas vocês vão ver aí no meu material, né? É um material um pouquinho extenso, porque são 3 situações: a regra do 52, a jurisprudência original e a jurisprudência atual pós-CPC de 2015. Então vamos lá, a regra do 52 é o Supremo manda para o Senado suspende a decisão. Jurisprudência, o Senado não é obrigado a fazer isso e a lei só não produziria os seus efeitos a partir do momento em que a resolução do Senado fosse publicada. Porém, lá no ano de 2017, mudou-se o entendimento. Já conversamos até em sala de aula sobre isso, mas é no mesmo julgado problemático do caso do amianto, né? E nesse caso do amianto, como ficou a decisão, né? O Supremo entendeu ocorrer um fenômeno da mutação constitucional. O Supremo entendeu por 7-2 que ocorreu um fenômeno da mutação constitucional, entendendo o seguinte, que apesar da Constituição dar a entender que só com o efeito da suspensão a lei perderia sua eficácia, o Supremo entendeu que o Senado tem a função de simplesmente dar publicidade à decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo. Ou seja, do momento em que o Supremo declara inconstitucional, já é inconstitucional dali para frente para todo mundo. Vejam que eu não estou falando de um controle concentrado. Estamos falando de um controle difuso. O Supremo entendeu que no controle difuso, desde esse julgamento de 2017, mesmo no controle difuso, a partir do momento em que ele declara uma lei inconstitucional no controle difuso, já passa a valer para todos. E por quê? Porque o Senado Federal não precisa tirar a validade. A função dele é simplesmente dar publicidade. Mas, professor, não é isso que diz o 52, inciso 10 da Constituição. É exatamente por isso que o Supremo disse que houve uma mutação constitucional no artigo 52, inciso 10. E aí vocês vão ver aí no material toda a fundamentação que o Supremo entendeu e como isso tem sido aplicado. Traduzindo, hoje, né, a questão é que o Supremo entende que, basicamente, mesmo que o Senado não faça isso, né, essa lei já é inconstitucional para todos, em respeito também à autoridade do precedente que é criado pelo Supremo. Isso tem muito a ver também com o novo Código de Processo Civil. Né? O Código de Processo Civil bate muito nessa tecla da autoridade dos precedentes e, então, essa, digamos, é a nova perspectiva que o Supremo tem adotado. Para isso, leiam o material, respondam o fórum e uma boa semana de estudo para vocês.